Boa tarde. Meu nome é Cat Pratzes. Eu vou presidir, tenho a honra de presidir essa mesa redonda, que é a respeito da apresentação das câmaras técnicas nos diversos estados. Quero chamar o Dr. Carlos Magno, que é o secretário dessa mesa, e gostaria que os representantes das câmaras técnicas, aqueles que vão apresentar como funcionam as câmaras técnicas dos seus estados, se colocassem por aqui e, à medida que eu for chamando, ocupassem o microfone aqui de cima para explicar como é que faz, como é que funciona a câmara técnica de vocês. O que acontece é que nós temos vários nomes aqui e não dá para colocar todos na mesa, não cabem. Então, para não deixar ninguém desprestigiado, eu acho melhor assim, cada um que a gente chamar, vem, usa o microfone aqui ou do púlpito e apresenta, tá certo? Então a primeira Câmara é de Alagoas, Dr. José Gonçalo da Silva Filho. Dr. José Gonçalo, venha, por favor, nos contar como é que funciona a sua Câmara. Em seguida, é a da Bahia, Dr. Plínio Roberto Barreto Sodré. E enquanto o Dr. José Gonçalo sobe, só por amor à verdade, eu gostaria de dizer para vocês que eu fui comunicada que registro de título irregular e indevido não acontece só no CREMERGE. Acontece, infelizmente, no CRM do Distrito Federal também. Doutor José Gonçalo, conte para nós como é que funciona a sua Boa tarde a todos. Praticamente lá em Alagoas nós só estamos fazendo, prestando algum serviço em termos de sindicâncias. Nós somos instados a falar nas sindicâncias, praticamente só isso, né? Nós todos temos título de especialista em medicina do trabalho, é uma coisa boa, né? Mas atualmente a gente está muito parado, se reunindo praticamente de 2 em 2 meses. Só isso, assim, não estava preparado para nenhuma apresentação, porque realmente a gente não está fazendo muita coisa lá em Alagoas, né? Em medicina do trabalho, lá a gente tem deixa muito a desejar. A gente não tem nenhum evento para aquelas bandas de Alagoas, né? Tanto é que eu já participei de eventos lá na sua terra, porque nós somos carentes lá em Alagoas de muita coisa em medicina do trabalho. Então a gente só está prestando serviço mesmo para as sindicâncias, respondendo alguns questionamentos lá mesmo dentro do CRM, certo? Mas a gente pretende colocar para frente algumas atividades a mais que a gente possa realizar, ok? Doutor José Gonçalo, não fique constrangido. Eu acho que nós estamos aqui para trocar experiências e até para tentar melhorar o funcionamento das nossas câmaras técnicas. Inclusive, faço a minha culpa, da minha do Paraná também, porque pelo fato de eu ser médica do trabalho e conselheira, muitas vezes eu não convoco a Câmara Técnica e respondo parecer ou faço a sindicância sem ouvi-la. Então, quem sabe a gente encontra uma maneira de fazer essas câmaras serem mais ativas. A gente só está respondendo pareceres mesmo, só atualmente. E essa troca de experiências que vai nos ensinar isso. Muito obrigada. A finalidade dessa apresentação das câmaras, que a gente convocou todos os CRMs do Brasil, é exatamente para ver quem tem experiência e as câmaras que estão paradas, para dividir informação e ver se consegue, então, acionar as câmaras nos seus respectivos estados. É um estímulo, né? Dr. Plínio Roberto Barreto Sodré, da Bahia. A próxima é a doutora Maria das Graças Caos de Souza, do Espírito Santo. Vem aqui para cima, por favor, doutor Plínio. Maria das Graças, se quiser, ir subindo também. E depois da doutora Maria das Graças, vem o doutor João Anastácio. Cadê ele? Esteja à vontade, doutor. Pode falar. Boa tarde a todos. Eu estou representando a Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, porque o coordenador não pôde comparecer. Então, nós temos a Câmara plenamente atuante, seja na emissão de pareceres e de consultas que são encaminhadas,
e temos 6 participantes, todos com curso de especialização em medicina do trabalho. Nessa gestão, nós tivemos 3 consultas à Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e já temos 10 anos de funcionamento. Só uma pergunta para o senhor. O senhor falou que todos têm o curso de especialização em medicina do trabalho, mas tem o título de especialista registrado? Todos têm os títulos registrados no Conselho Regional de Medicina da Bahia. Ok? Muito obrigada. Pois não. Doutora Maria das Graças, depois da doutora Maria das Graças, é doutor João Anastácio, tá? Que vai falar da Câmara Técnica do CRM de Goiás. A Câmara Técnica do CRM do Espírito Santo, somos em 4 membros, todos os 4 membros com título de especialista registrado, e está inativa, porque nos últimos anos não ocorreram nenhuma denúncia para que a Câmara pudesse estimular a sua participação ou discussão de algum tema de relevância. Então, nós estamos precisando reativar a Câmara Técnica lá do Espírito Santo, de Medicina do Trabalho. E a demanda é por denúncia. E eu não sei até que ponto a gente pode ficar nessa passividade da demanda por denúncia. E sim, talvez, conhecer melhor, né, o mercado de trabalho, como é que ele se comporta e o que o CRM pode, né, através de suas câmaras técnicas, desenvolver de uma pesquisa ou traçar o perfil, né, da medicina do trabalho no nosso estado, para que a gente possa melhorar com ações, talvez de educação continuada, alguma coisa assim. Porque realmente a Câmara está sem funcionar por falta de denúncias. Então, trabalhar em cima só de denúncias, eu acho que não é o objetivo de nenhuma Câmara Técnica. Esperamos melhorar e apresentar números melhores, né, o estudo melhor da próxima vez. Eu vou fazer uma parte, doutora Maria das Graças. O que acontece é que os conselhos de medicina, eles têm a sua atuação regida por lei. Nós não podemos inventar muito. Tudo bem, nós temos que promover a fiscalização das empresas de medicina do trabalho. Eu acho que isso é um dos pilares dos conselhos, porque os conselhos eles têm a atividade de registrar médicos, de regulamentar a profissão médica e de fiscalizar o exercício da profissão médica. Mas não é a Câmara Técnica que vai fazer isso, porque tem o setor próprio para fazer a fiscalização. Então, eu não entendo que tenha tanta coisa a mais para fazer nas câmaras técnicas que não seja mesmo responder o que foi provocado. Mas eu estou aberta a sugestões. Eu posso, então, te provocar mais um pouquinho? Então, vamos lá. A questão da Câmara Técnica funcionar somente quando tem denúncia é uma passividade tremenda. Nós podemos realmente trabalhar em conjunto. Tem o setor de fiscalização, mas a gente pode subsidiar esse setor de fiscalização traçando os perfis, né, das clínicas de medicina do trabalho, da atuação dos médicos do trabalho, mesmo em SESMIT organizados e que estão lá sem uma atuação adequada, não é fazer a fiscalização em si, mas sim dar subsídio, traçar perfil, estudar o mercado, sabe? Para que então a gente possa atuar na fiscalização melhor. Não nós fazermos a fiscalização, mas sim atuar. E se tiver algum desvio, também nós podemos... o CRM pode promover cursos de capacitação ou de reciclagem, ou mesmo convidar essas pessoas para fazer um debate, um seminário, que isso só vai acrescentar para nós. Não podemos ficar na passividade, temos que ter proatividade. É o que eu penso, não sei, colega. Já existe a resolução que fala quais são os parâmetros mínimos de funcionamento desses serviços de medicina do trabalho, e a fiscalização deve obedecer a isso. Tá. Doutor João, por favor. Eu só pediria quem vier fazer a apresentação
que apresentar essa Câmara. Qualquer pergunta e depois a gente discute no final para a gente poder ganhar tempo aqui, que a ideia inicial é fazer a apresentação da Câmara, se está atuante ou onde está atuante. E as perguntas a gente faz no final. Com relação à Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Estado de Goiás, ela começou as primeiras reuniões em 2004 e foi efetivamente criada no dia 27 de julho de 2005. Ela encontra-se ativa, embora em alguns momentos com as reuniões muito espaçadas, né? Dos membros atuais, eu como conselheiro coordeno atualmente a Câmara, e ela é composta também pelo Bragmar, Emílio Braga, Carlos Roberto Campos, ex-presidente da ANANT, o professor Célio César, professor aposentado da UFG, Renato Silva Cunha, aposentado do Ministério do Trabalho, a Rosângela Toffani Braga, e nós temos também, em alguns momentos, a participação, representando a OAB, o Amélio do Espírito Santo. No nosso regulamento interno, nossa normativa interna da Câmara Técnica, ela permite a participação de membros não médicos e prevê reuniões e situações onde, devido ao sigilo profissional, a participação é exclusivamente de médicos e alguns temas que são compartilhados com os demais membros. Dos principais assuntos que nós discutimos na Câmara Técnica são questões ligadas ao exercício ético-profissional da medicina, a atenção integral à saúde dos trabalhadores, discussões sobre formulação, implementação de políticas e gestão da saúde e a produção e divulgação de conhecimentos técnicos científicos. E, além de várias reuniões pela nossa interface, também acaba que nós discutimos questões relacionadas à interface com a medicina do trabalho e a perícia médica. Das principais dificuldades, e que por momentos as reuniões foram muito espaçadas entre si, ficando vários meses sem reuniões, um dos motivos que eu identifiquei como principal é, às vezes, a dificuldade em compatibilizar os horários, fazer o nosso cronograma e um horário que seja compatível para todos os membros. Essa é uma das principais dificuldades. E com relação a propostas, uma das propostas que nós pensamos, né, é a possibilidade de investir no contato entre coordenadores. Nós não temos nenhum contato entre coordenadores das diferentes câmaras técnicas regionais, e seria uma possibilidade, e também entre os coordenadores regionais e o federal. E além do que foi falado, de manter o encontro anual, né, principalmente através desse fórum, que acaba que é uma oportunidade excelente para trocar experiências. Obrigado. Obrigada a você, João. Doutora Maria José de Oliveira Lula, do Maranhão. O próximo é do Mato Grosso do Sul, doutor Amauri do Lago Preto. Boa tarde a todos. A nossa recém-criada Câmara Técnica ainda não está em funcionamento. Nós temos aí, após a sua criação, agora 6 de junho, que a gente foi comunicado, então agora que nós estamos traçando a diretriz para a primeira reunião. Nós somos em 3, os 3 são especialistas com reconhecimento lá pelo Conselho Regional de Medicina, e a nossa presidente, que deveria estar presente, não pôde comparecer, portanto, eu estou aqui, mas a nossa proposta ainda é de reunir pela primeira vez. Portanto, a gente... Ok? Que essa reunião seja um estímulo, não é? Doutora Mauri? Tá. A próxima, doutora Maria Cristina Vilhena de Mendonça Rocha, do Pará.
Pessoal, a minha participação na Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul se deu através de uma singela correspondência por e-mail do CRM, perguntando se eu aceitaria, isto há mais de um ano atrás, e parou por aí. Eu assumi a nossa Sociedade Regional lá de Medicina do Trabalho, agora há poucos dias, e vendo o panfleto do fórum, me interessei em vir aqui para aprender e ver os mecanismos de que a gente possa fazer essa Câmara Técnica estar disponível aos médicos do trabalho lá da nossa região. Que bom, isso deve ser um estímulo, não é? Doutora Maria Cristina, do Pará. Doutor Walker, da Paraíba. Cadê o doutor Walker? Tá. O próximo é o doutor Iseu, que vem falar da Câmara Técnica do Rio Grande do Sul. Não, depois do doutor Walker, doutor Iseu, e depois do doutor Iseu, o doutor João Paulo Soares, de Rondônia. Meu nome é Walker Vasconcelos de Lacerda. Eu sou da Câmara Técnica do CRM e da Paraíba. Dr. Paulo Roberto Maia também faz parte. E mais um outro colega que me fugiu o nome aqui, porque nós assumimos agora, recentemente, há poucos dias. E deixei o documento no hotel. Não tenho gravado o nome do terceiro. Tá? Mas somos nós três. A Câmara Técnica ela tem atuado, tem sido solicitada e nós estamos tentando, essa nova gestão, fazer um trabalho diferenciado, fazendo trabalho de pesquisas e levando propostas para o CRM para resolver as questões. Muito bem, uma Câmara Técnica que tenta ser ativa. Então, mais ativa, doutor Iseu, por favor. Mas ele já veio. Esse é Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Em nome da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Rio Grande do Sul, vou fazer essa apresentação. A nossa Câmara Técnica foi criada e está ativa desde 2 de abril de 2002, provavelmente uma das mais antigas dos conselhos. Como membros, além de mim, que também sou membro da diretoria do Conselho e também da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Federal, coordenando a do Rio Grande do Sul, tem o doutor Arthur da Mota Lima Neto, também conselheiro e da nossa Câmara Técnica, o doutor Cláudio Schmidt, o doutor Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, já conhecido de vocês, também conselheiro do CREMERS, doutor João Luiz Cavalieri Machado, o doutor João Alberto Maeso Montes, que está aqui conosco, e o doutor Luiz Oscar Dornelles Schneider. Principais assuntos discutidos nos últimos tempos têm sido formação do médico do trabalho, como não podia deixar de ser, exames toxicológicos para motoristas, NR35, trabalho em altura, e a lei das gestantes. E nós fizemos uma pequena modificação no template, porque assim, nós não temos visto dificuldades internas. Essa Câmara Técnica ela foi sugerida pela nossa sociedade e homologada pela diretoria do Conselho. Então, a SOGANT, Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, indicou os membros, e todos nós somos especialistas em medicina do trabalho e todos nós ex-presidentes da nossa sociedade. E temos entre os 7, temos 3 conselheiros. Realizamos reuniões quase que mensais, deixamos janeiro e fevereiro de fora, porque no Rio Grande do Sul tem que aproveitar a praia, que não existe fora de janeiro e fevereiro. E ali nós temos um resumo das nossas reuniões e
É importante citar que nós também realizamos outras atividades. Como conselheiros, o doutor Arthur, o doutor Disseu e eu recebemos diretamente questionamentos feitos por colegas, enfim, por empresas, de tudo quanto é ordem. E nós respondemos também esses questionamentos como conselheiros, mas também nós temos assuntos em pauta deixados para discutir entre nós. E não apenas de denúncias, mas assuntos que nós mesmos trazemos após nossa avaliação daquilo que é mais preocupante para o médico de trabalho. E nós também temos reuniões conjuntas, já fizemos reuniões conjuntas com a Câmara Técnica, com a Câmara Técnica de Perícias Médicas, Câmara Técnica de Medicina do Tráfego, que essas duas têm sido muito abordadas nos últimos 3 anos. Além disso, nós temos atuação em caso de processos, consultas, porque vocês vão ver que pareceres não são tantos, mas dadas as consultas, nós pegamos outros pareceres e consultas que são respondidas a partir do que já existe do CFM, outros conselhos e nós mesmos. E também de fóruns. O primeiro fórum que nós organizamos foi em 2003, né, doutor Carlos Magno? Dr. Carlos Magno participou lá em Porto Alegre do primeiro fórum, e nós realizamos fórum também com perícias médicas lá no Rio Grande do Sul, além de participação em outros eventos. E nós achamos fundamental que todos os conselhos tenham as suas câmaras técnicas, porque é a única maneira de nós fortalecermos a medicina do trabalho com o apoio dos conselhos, sem o qual fica muito difícil. Obrigado. Obrigada, doutor Iseu. Exemplo, hein? Exemplo de atuação da Câmara Técnica. Eu vou sair daqui. O pior de tudo é que o doutor Aurelino, da Câmara Técnica lá do Paraná, está aqui. Ele vai me puxar a orelha depois de eu não convocar tanto a Câmara Técnica que poderia fazê-lo, né? Doutor João Paulo Soares, de Rondônia. Venha, por favor. Como é que funciona a Câmara Técnica em Rondônia, doutor João? Bem, em Rondônia, a Câmara Técnica surgiu recentemente, em 14 de janeiro de 2014. Ela é composta por 3 médicos do trabalho especialistas, Dr. Jacob, eu e Dr. Hamilton, que inclusive é o presidente da ANANT de Rondônia. Ela se encontra ativa, e os principais assuntos discutidos lá em Rondônia, as dificuldades encontradas pela Câmara Técnica e as solicitações feitas ao CRM, primeiramente é com relação ao exercício da medicina por não especialistas, da medicina do trabalho por não especialistas, as clínicas de medicina do trabalho sem registros no CRM, que é bastante comum lá em Rondônia, e também clínicas de medicina do trabalho cujo diretor técnico não é especialista da área. Outro assunto que é bastante discutido lá são as clínicas médicas de medicina do trabalho de não médicos. Lá houve uma promiscuidade com relação à medicina do trabalho. É fonoaudiólogo, é técnico de segurança do trabalho, é fisioterapeuta, abrindo clínicas inicialmente com a fachada da sua especialidade, registrada no seu conselho, mas que acaba indo para a medicina do trabalho e, assim, utilizando os colegas, às vezes, não especialistas, para tocar o serviço. E causa gerando uma concorrência bastante desleal com os médicos especialistas, haja visto que os custos, os valores praticados por essas clínicas são bem inferiores às clínicas dos médicos do trabalho. E isso causa uma grande dificuldade, inclusive com denúncias de fabricação de exames. A gente consegue, assim, o preço que eles exercem não consegue pagar o nosso preço de custo, uma coisa que gera estranheza, e a gente acabou descobrindo que, em alguns casos, eles só copiam exames e passam, e tem cliente para isso. Tem bastante empresa que gosta desse preço baixo e desse tipo de qualidade. Outro assunto discutido também são em relação aos ASOs avulsos, né? Onde o colega que faz o ASO avulso não tem conhecimento da empresa, não tem um PCMSO com o seu técnico especialista e, né, fica meio
tendencioso, fica meio fragilizado, porque o colega dá uma aptidão, ou, né, sem conhecer os riscos real da empresa. As principais dificuldades que a gente encontra lá é o seguinte, que é muito difícil a gente fiscalizar, principalmente essas empresas de não médicos, porque o CRM não tem como a gente fazer algo com relação a colegas de outros conselhos. A gente tenta fazer a denúncia, mas eles são bastante corporativistas e geralmente não leva a nada. Outra dificuldade que a gente vê é que o Ministério do Trabalho, eles aceitam, não questionam, colegas médicos não especialistas assinando PCMSO e sendo coordenador de programas de SESMIT sem ter especialidade. Ele fala que é a atribuição do Conselho Regional de Medicina, mas eles aceitando, fica muito difícil da gente combater. E então, as propostas era que a gente tivesse uma integração melhor, né, do Ministério do Trabalho com o CRM, para que os dois falassem a mesma língua e tivessem o mesmo tipo de posicionamento diante dessas clínicas e diante desses profissionais não especializados, o combate aos usos avulsos, né, a tentativa de trazer para o norte a residência médica, para que a gente possa, né, cobrar das empresas que tenham médicos especialistas à frente desses SESMITs, que estejam assinando esses PCMSO e coordenando esses programas. Então, era basicamente isso em Rondônia. Obrigada, doutor João. Só lembrando que outros profissionais exercendo a nossa profissão é exercício ilegal da medicina. E isso é crime. Não é para denunciar no conselho deles, né? É para denunciar a polícia. Isso é caso de polícia, não é caso de conselho, não. Aliás, porque os conselhos podem até legislar, né? Podem fazer resoluções dizendo que eles podem fazer. Eles podem até querer dizer, mas não cabe. O exercício da medicina é privativo de médicos com registros nos CRMs. Depois, em seguida. Vai poder fazer depois. Doutora Elana, agora? Elana Faustino Almeida, de Roraima. Pode vir. E o próximo é o doutor Renato Françoso Filho, de São Paulo. Aqui, nós tínhamos perdido. Boa tarde a todos. Eu sou Elana, do Conselho Regional de Medicina de Roraima, e nós não temos Câmara Técnica de Medicina do Trabalho no momento. Então, eu acredito que esse evento é um evento importante para chamar a nossa atenção, né? E estarmos chegando no Conselho e propondo a criação da Câmara no nosso Estado. Ótimo, é para isso também que serve isso, né? Doutor Renato, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o convite para estarmos presentes aqui nesse 4º Fórum de Medicina do Trabalho do Conselho Federal de Medicina, representando o Estado de São Paulo. Eu tenho aqui a companhia sempre agradável do Dr. Zeinak Grimaldi, também conselheiro, foi presidente da ENANT, da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, né? E faz parte conosco da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Nós fundamos esse conselho, essa Câmara Técnica, em 2003, quando nós assumimos o primeiro mandato no Conselho. Existia uma Câmara do Trabalho que funcionava de forma um tanto precária, e aí nós constituímos essa Câmara, inicialmente com 12 elementos. Hoje, essa Câmara é composta de 17 especialistas, professores do nível acadêmico, da iniciativa privada, dos vários serviços representados. O que nós decidimos no meio do caminho foi de que essa Câmara ela tinha que ser um pouco mais abrangente. E aí nós procuramos agregar os assuntos de perícia médica nessa Câmara. E ela passou a denominar-se Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas. Porque nós observamos que grande parte das demandas que surgiam
eram relacionadas a conflitos existentes entre as perícias, o médico do trabalho e os médicos assistentes. Esse tripé é para onde se centralizava a grande maioria das denúncias e dos problemas e das questões às quais o Conselho era chamado a opinar. Fazendo dessa forma, eu acho que nós conseguimos ser muito abrangentes e dar as respostas que os médicos esperavam que a gente lhes desse. Sob pena de que ele tivesse que, muitas vezes, recorrer a várias instâncias do Conselho. E nós iríamos aumentar o tempo de espera, o tempo de demora para as respostas. Além de que, nós qualificamos essas respostas nos pareceres e atendendo também às demandas das sindicâncias dos próprios delegados do Conselho. Ou seja, uma Câmara com esse nível de conhecimento e de formação, ela poderia ser mais responsiva, mais ágil e mais consistente. E eu acho que o resultado foi muito bom. Para os senhores terem ideia, de 2003 a 2008, foi a Câmara Técnica que respondeu a maior quantidade de sindicâncias e de consultas do Conselho de São Paulo, de 2003 a 2008. Nesses últimos anos, nós estamos entre a segunda, a terceira e, em alguns anos, nesses últimos 10 anos, sendo os primeiros colocados. Por quê? Porque é um assunto que traz muita demanda. Não é? Se há uma coisa que a gente não cansa de ver, é conflito entre os médicos nesses 3 níveis. Demanda dos previdenciários, dos beneficiários da Previdência em relação às perícias. E mais as questões envolvendo os acidentes de trabalho, as doenças profissionais e daí por diante. Então, nós temos uma honra, eu me sinto extremamente honrado de coordenar essa Câmara nesses anos todos, devido à resposta que nós estamos dando à comunidade médica e à sociedade na resolução desses conflitos. Além de que, nós temos sido cada vez mais útil na opinião sobre as sindicâncias que envolvem as denúncias com os médicos do trabalho e médicos peritos. Nesse período também, nós tivemos a possibilidade de sugerir e verem aprovadas pelo Conselho de São Paulo 2 resoluções, uma envolvendo o exercício da perícia médica no Estado e outra envolvendo o exercício da medicina do trabalho. Foram 2 resoluções geradas, construídas dentro da Câmara e levadas para aprovação da plenária. Então, é esse o nosso trabalho. Além disso, nós somos chamados frequentemente para ministrar aulas em cursos de medicina do trabalho, em cursos de especialização. Está aqui a Santa Casa de São Paulo, que sempre nos brinda com o convite para que, anualmente, nós lá compareçamos para poder ministrar um julgamento simulado, onde nós levamos um caso relacionado ao exercício da medicina do trabalho ou da perícia médica, e aí nós podemos discutir com os alunos, com os docentes, as condutas, enfim, aquilo que motiva esse julgamento simulado de um caso concreto. Mas não só dentro do ambiente universitário, mas também nas várias delegacias regionais do Conselho, nas várias cidades, nós temos comparecido e somos honradamente chamados para ministrar esses julgamentos simulados, onde nós temos oportunidade de dissecar um caso, como eu já disse, concreto, em que a gente pode transmitir os conhecimentos relacionados ao exercício dessas especialidades. Eu penso que todos os conselhos devem buscar a qualificação dessas câmaras técnicas, porque é uma demanda real dos médicos, e em cada estado com a sua peculiaridade. Muito obrigado pela atenção. O próximo é o Dr. Gustavo Melo Moura, de Sergipe. Em seguida, Dr. Flávio Lins, de Pernambuco. Sergipe. Representante de Sergipe, está presente? Não, não é, doutora. Então, Dr. Flávio, de Pernambuco. Em seguida, Dr. Alberto Carvalho, do Mato Grosso. E, por último,
Doutora Miriam Parente, do Piauí. Então já está devidamente inscrita. Flávio, vai falar. Pode colocar o template. Template do CREMEP de Pernambuco, por favor. Boa tarde. Lá no CREMEP, a data da criação, que não está aí, eu chequei, que já anterior à minha participação, foi 20 de janeiro de 2001. Existe a Câmara Técnica desde 20 de janeiro de 2001. Atualmente, nós temos 5 membros, Dr. Ciro Varejão, Fernando Lucena, que está aqui comigo, eu, Flávio Lins, sou o coordenador da Câmara Técnica, a doutora Jandira Dantas e doutor Ricardo Amorim. Todos são médicos do trabalho com título de especialista. Os principais assuntos discutidos nessa gestão são os pareceres que são demandados para a Câmara Técnica, um trabalho muito grande nós fizemos de apoio à renovação da Sociedade Pernambucana de Medicina do Trabalho, que estava há 6 anos, 7 anos sem renovação. Então, nós conseguimos atuar e conseguimos eleger uma nova diretoria da Sociedade de Especialistas. A Câmara Técnica teve uma atuação nisso também. E a questão da realização de perícias por fisioterapeutas, que foi uma demanda de alguns médicos que chegaram para a gente, pessoal que trabalha como perito na Justiça do Trabalho. Então, demandaram, e essa demanda veio através da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. Nós levamos isso para o CREMEP, tivemos várias reuniões no CREMEP e reuniões com o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e também até com o doutor Carlos Vital lá. As dificuldades, eu acho que carece treinamento para a elaboração de pareceres e consultas. Né? Na nossa Câmara Técnica, nenhum dos membros são conselheiros. Então, a gente tem um pouco de dificuldade com isso, com aquele métier específico do Conselho, de como é. Eu acho que vale a pena, né, que seja feito um treinamento, que isso podia ser até estruturado pela Câmara Técnica Nacional e fosse feito essa passagem para o restante, para que a gente aprendesse melhor mexer com isso. Então, até às vezes, de como você definir a ementa daquilo que você está fazendo, quem não está acostumado, a gente tem alguma dificuldade. Conciliação de agenda para reunião sempre é uma dificuldade muito grande, então a gente acaba se reunindo menos do que a gente gostaria, e, por isso, o cumprimento dos prazos nem sempre a gente consegue. Uma das propostas que a gente tem é essa, trazer um treinamento sistematizado para que pudesse dar apoio no trabalho nosso do dia a dia. Obrigado. Doutor Flávio, não tem um conselheiro, mesmo que não seja médico do trabalho, que coordene a Câmara Técnica? Não, nessa gestão não. Eles dão apoio, certo? Sempre vem, mas assim, nenhum médico do trabalho entre os conselheiros. Então, na parte do corpo técnico de medicina do trabalho, nenhum é o conselheiro. Mas tem um conselheiro que coordene a Câmara? Não. Não. Doutor Alberto, do Mato Grosso. Boa tarde a todos. Bom, em Mato Grosso não tem Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, né? É mais ou menos assim, a Câmara Técnica sou eu. Só tem eu, né? Mas há umas demandas que a gente vê parecidas com o de Roraima. Técnicos de segurança, né, abrindo empresa, vendendo o programa Preço Vil, e outras profissões, e o que é pior, né? Porque tem colegas que se prestam a assinar e fazer o nome, né? Quer dizer, prestar esse serviço para essas pessoas. Logo que eu comecei a minha
pequena empresa de assessoria, já tem 20 anos, e teve um técnico de segurança que veio trabalhar comigo, muito bom técnico. E para vender, então, era maravilha. Até que eu descobri que ele estava virando sócio meu, né? Aí, mandei embora. E ele abriu uma empresa e vem enrolando. Por incrível, outro dia eu soube que um colega, até do meu condomínio, estava trabalhando com ele, colocou o nome como responsável no conselho. Eu falei, fulano, não faz isso, esse cara aí. Não, eu já parei, ele está me devendo mais de 100 mil, não paga não sei quantos anos. Então, é esse nível que a gente sofre, e as demandas realmente são muito mais de perícias do que eu me lembro, teve 2 processos que foi julgamento de relacionado à medicina do trabalho propriamente dito, mas o mais é perícia, como a gente recebe aqui como suplente as sindicâncias que são recorridas, né? A maior parte é de perícia, de medicina do trabalho especificamente, é muito pouco. Então, lá em Mato Grosso, as câmaras técnicas não vingaram. Alguns anos atrás, abriu-se câmara técnica, toda especialidade quase, mas não avançou, não tem... Quando precisa, então, de um assunto específico, convoca os colegas, lá faz uma câmara. Então, como as coisas estão andando um pouco lenta, mas estão andando, daqui a pouco começa a montar e melhorar a situação. Obrigado. Obrigada, doutor Alberto. Agora, do Piauí, doutora Miriam Parente. E depois a doutora Nádia, do CREMER. Boa tarde. Bom, a Câmara Técnica do Piauí, ela existe desde 2001, né, já faz bastante tempo. E nessa última formação, né, da renovação da Câmara Técnica, em que eu estou como coordenadora, lá, normalmente, a gente, nas câmaras técnicas, só tem 4 a 5 pessoas, em todas as câmaras, né? A gente procura, normalmente não tem tanta gente. Mas, ao fazer a implantação dessa Câmara, eu pensei assim, como é que poderia ser a melhor forma de se aproveitar, fazer com que essa Câmara, de fato, fosse importante para o Conselho. E convidei para participar um colega do Ministério do Trabalho, outro do INSS, né, e outros 2 que são de universidades. São professores universitários. Então, a gente tem uma discussão muito boa, de certa forma, ela é proativa, ela busca os médicos do trabalho que não são registrados, e a gente tenta fazer de uma forma educativa esse trabalho, para que eles se sintam responsáveis e com vontade de fazer a prova de título, né? Procuramos também ir atrás das empresas que atuam com medicina do trabalho que não estão registradas no Conselho, bem como as que estão registradas e que seus coordenadores não são titulados, né? Uma outra coisa também que a gente tem lá, um outro aspecto, é que alguns psicólogos têm empresas de trânsito, eles já fazem essas avaliações de trânsito, então eles abrem a empresa para fazer a parte do trânsito e associam a medicina do trabalho. Então, a gente também atua em cima, acho que agora já deu uma melhorada, conseguimos regularizar pelo menos todas as que a gente já tem conhecimento, né? Concordo que a gente precisa se reunir mais. Eu acho que as câmaras técnicas do Conselho, elas, dentro da medicina do trabalho, elas precisam ter uma conversa mais combinada, né? Mas que a gente trabalhe de uma forma que todos pensem da mesma maneira, assim, pelo menos tentem ajustar o nosso diálogo, porque a gente vê que em alguns locais a gente tem uma certa disparidade dentro do próprio Conselho, né? Alguns registrando ainda, né? Então, coisas que a gente não faz desde o momento em que ficou certo, que não teria registro, acabou-se registro lá em médicos do trabalho, né? Então, a gente já não tem mais
problema. E assim, a proposta, combina com uma que já foi dada aqui, é que a gente, no próprio fórum, se abra um espaço para esse diálogo entre os coordenadores das câmaras técnicas, que é um momento que a gente já vem mesmo, a gente aproveitaria e já teria essa conversa entre os coordenadores das câmaras técnicas. Obrigada. Doutora Nádia, representando a Câmara Técnica do CREMEG. Bom, boa tarde a todos. Esclarecer que eu não sou conselheira e não sou coordenadora da Câmara, vim só representando a Câmara. Essa é a composição. A nossa Câmara acho que é a mais antiga, né, que ela é de 93. Todos eles têm RQE. 4 são de universidade, tem servidor público e tem a parte de atividade privada. Passa o próximo, por favor. Eu não tenho controle. Já foi. Bom, as nossas ações, elas estão ligadas a vários focos, né? A gente iniciou só representando, só analisando parecer, sindicância, e aí a gente evoluiu para fazer os fóruns de educação continuada. Então, nós fizemos 9 fóruns junto com a ABMT, e 2 fóruns da ABMT foram apoiados integralmente pelo CREMERGE. Os encontros são mensais, né? Raramente a gente tem um mês que não tenha encontro, mesmo que esse encontro seja só para ajustar ideias entre a gente, mesmo que não tenha nenhuma parte de parecer, e tem também as respostas aos juízes, que eles solicitam pareceres para que a gente fundamente algum aspecto que eles pedem. A gente tem um envolvimento bastante grande de médicos, não médicos do trabalho nos nossos fóruns, inclusive os assuntos abordados são assuntos que, para o médico do trabalho, são considerados muito básicos, mas a gente faz de uma maneira para motivar a adesão à medicina do trabalho, né? Dentro desse contexto, nós fizemos também 2 resoluções, porque não está dando para ver direito aqui, mas foram 2 resoluções que nós fizemos, um livro de medicina do trabalho que está acessível ao site, é só fazer a cópia, o download, e já está na segunda versão, tanto física quanto virtual. Então, é só copiar lá, que está dentro do site do CREMERGE. Quanto ao registro, eu vou entregar a mensagem que vocês deram, mas como eu não sou conselheira, só vou passar as considerações aqui do fórum. Não posso responder por eles, né? Dentro da nossa questão, nós estamos também junto com a residência médica, fazendo o apoio à residência. Nós temos 2 residências médicas, um programa no INCA e um programa na UERJ. Então, a nossa Câmara é bastante atuante e estamos fazendo agora o apoio às graduações para que a gente tenha a identificação do que é medicina do trabalho para o discente ainda no 6º período. Tá? Obrigada. Por acaso eu esqueci de chamar alguma câmara técnica de algum estado? Então, eu só gostaria de falar que no Paraná nós temos uma limitação de apenas 3 componentes na Câmara Técnica. Existe uma resolução que fala isso. Fiquei com inveja de uma Câmara Técnica com 17 componentes. Dá para trabalhar, dá para ter discussão, dá para ter mais ideias. A nossa resolução de criação da Câmara Técnica é que limita isso, 3 titulares e 3 suplentes, e ela foi criada em 2001. Tem uma atuação pequena e eu confesso que a culpa é minha, porque como as coisas chegam e eu penso que dou conta de responder, porque sou especialista, porque atuo na área, então eu, às vezes acho que não vou incomodar a Câmara Técnica, mas acho que não é incômodo, né? Eu acho que é uma coisa que pode ser bastante produtiva e com trocas de ideias, isso daí acho que tende a crescer. Doutora Rosilane, você queria se manifestar, né?
Obrigada. Bom, eu queria fazer alguns apontamentos do que aqui nós discutimos agora, né? Repetir, por exemplo, uma fala de ontem que trouxe a nossa lembrança o nosso terceiro vice-presidente, Dr. Emanuel Fortes. Os conselhos regionais de medicina, eles têm a sua autonomia e podem elaborar projetos e encaminhar ao Conselho Federal de Medicina para que tenham recursos para a realização de cursos, treinamentos, fóruns, isso está previsto. Então, se por acaso a Câmara Técnica elaborar um pequeno projeto básico, encaminhar a diretoria do CRM e for aprovado, o CRM vai colocar dentro dos projetos previstos em data aprazada a proposta de um fórum, por exemplo, ou de uma jornada de medicina do trabalho realizada pela Câmara Técnica local, do Conselho Regional. Uma outra sugestão é que essa Câmara Técnica ela entre em contato com a Associação de Medicina do Trabalho, a federada local, né, que é ligada à ANANT. Da mesma forma que aqui nós temos a presidente da ANANT, o diretor de ética da ANANT, que são membros, eles têm assento à Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, a semelhança pode acontecer no Conselho Regional de Medicina. Pode convidar o diretor, um dos diretores da federada da ANANT local e o presidente ou a presidente da federada local para fazer parte também. E os eventos podem acontecer em conjunto. Esses eventos podem ser organizados em conjunto, a federada e o CRM. O conselheiro, tanto o conselheiro titular ou o suplente pode ser o coordenador e deve ser o coordenador da Câmara Técnica, mesmo que ele tenha outra especialidade. Aqui mesmo no Conselho Federal de Medicina, nós temos colegas médicos de outra especialidade que são coordenadores de uma Câmara Técnica. É conselheiro federal, titular ou suplente. Quanto à denúncia que eu ouvi aqui, João? Foi João? O seguinte, a denúncia ela precisa ser protocolada no Conselho Regional de Medicina. Tem no Conselho Regional de Medicina o médico fiscal, vai ser protocolada essa denúncia formalmente e tem que ter a apuração. Caso o denunciante não se sinta satisfeito ou não entenda que a condução, a tramitação da denúncia foi a adequada, pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina. Certo? Precisa formalizar a denúncia. Em relação à clínica que tem como dono, como proprietário, como diretor administrativo, um profissional não médico, mesmo sendo uma clínica de profissional não médico, por se tratar de clínica de saúde, uma instituição de saúde, o decreto-lei que ainda vige, ele não foi revogado. Vamos lá em cima ver o número, é o 2931 de 32. É isso mesmo? 20931 de 1932. A gente não estava ainda nem na fila da encarnação. Olha só. Os institutos hospitalares de qualquer natureza, públicos ou particulares, os laboratórios de análises e pesquisas clínicas, os laboratórios de soros, vacinas e outros produtos biológicos, gabinetes de raio-x e os institutos de psicoterapia, fisioterapia, ortopedia e os estabelecimentos de duchas ou banhos medicinais só poderão funcionar sob responsabilidade e direção técnica, eu não disse administrativa, direção técnica de médicos ou farmacêuticos nos casos compatíveis com esta profissão. No caso, para cada um vai seguir a regulamentação da sua profissão.
Então, no caso nosso de médico, é obrigatório ter um diretor técnico. Então, a clínica de medicina do trabalho, da fonoaudióloga tal, ela tem que ter um médico que vai ser o diretor técnico. E é esse diretor técnico que tem que ser enquadrado. Certo? A gente não pode esquecer disso. Eu chamo aqui, então, e peço que leiam as resoluções 2114 de 2014, que já tem as suas alterações, a 2056 de 2013 e a 2007, a 2007 de 2013. Nessa 2007 de 2013 fica claro, para assinar a PCMSO tem que ser médico do trabalho com RQE. Tá certo? Obrigada, doutora Cat. Agora, bom, acabar mesmo, né? Eu vou encerrar essa sessão passando as mãos do Dr. Carlos Magno Dalla Piccola o seu certificado e chamando o doutor Iseu para presidir a próxima mesa. Mas não foi por falta de convite, né? Nem venha, não me ponha nessa coisa. Dando andamento e tentando recuperar o tempo, o atraso, como dizemos lá no sul, vamos tocar-lhe nos cavalos para eles correrem um pouquinho mais. A mesa já está composta e eu já vou ler o nome dos participantes, o título, Questões Atuais em Medicina do Trabalho. Dr. João Alberto Maieso Montes, nosso colega lá do Rio Grande do Sul, para variar, estamos sempre juntos. Ele vai ser o secretário dessa mesa. Fazem parte desta mesa as seguintes pessoas que eu vou ler em ordem de apresentação. Dr. Carlos Magno Prete Dalla Piccola, presidente do CRM do Espírito Santo, membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CFM, membro da ANANT Nacional e da Regional, ex-presidente da Associação Médica do Estado do Espírito Santo, médico do trabalho exercendo atividades desde 1987, residência em clínica médica, e vou parar por aqui. É muita coisa. Depois, Dr. Dante José Pirati Lago, médico especialista em medicina do trabalho e saúde coletiva, com ênfase em gestão de serviços de saúde. Ex-diretor financeiro da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ex-presidente da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, membro da Comissão de Saúde e Segurança da ANFAVIA, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, professor convidado da Universidade Federal do Paraná e PUC nos cursos de pós-graduação em Medicina do Trabalho, gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Volvo América Latina,
e presidente do Conselho de Administração da Fundação Solidariedade, entidade que abriga menores em situação de risco. E, finalmente, à minha direita, mais um gaúcho, Dr. Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, que é especialista em Medicina do Trabalho, membro designado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul como componente do grupo de trabalho junto ao Fórum Gaúcho de Agrotóxicos, que depois ele vai detalhar na apresentação dele, que é muito importante, não só para o Rio Grande do Sul. Pós-graduado em Engenharia de Produção, com ênfase em ergonomia em nível de mestrado. Conselheiro do CREMERS e membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do nosso Conselho. De imediato, então, vamos pedir para que o Dr. Carlos Magno faça a sua apresentação e o Dr. Montes vai ser rigoroso no controle do horário. Certinho, certinho. Sempre o meio. Beleza. Obrigado, boa tarde. Sem perder tempo, eu quero agradecer aqui na presença Rosilane, que é nossa coordenadora da comissão da nossa Câmara Técnica de Medicina do Trabalho aqui do Conselho Federal, e a presença de vocês até agora. É do terceiro fórum que eu estou participando desse ano federal, e é o primeiro fórum que eu vejo assim, com essa grande afluência de colegas ainda presentes aqui. Isso é importante para a gente. A parte que eu para a gente falar aqui é sobre os riscos ocupacionais. Eu, como presidente do Conselho, tenho vivenciado alguma situação no Espírito Santo, e talvez não seja diferente de vocês aí, de muitas queixas relacionadas a colegas médicos do trabalho, e eu peço minha desculpa aqui, a própria Caos, que é da Câmara, que às vezes a gente responde o parecer ou faz a sindicância sem chamar a Câmara Técnica. Vamos deixar de fazer isso, eu, tanto o Fernando, que é o coordenador, vamos deixar de fazer isso e convocar a Câmara para fazer esses posicionamentos. Mas, para falar sobre risco ocupacional, eu tenho que necessariamente falar sobre o ASO, certo? O ASO. E, falando em ASO, eu vou pegar tudo que é um papel simples, fácil de ser feito, eu fui falado aqui, vendido facilmente aí para qualquer pessoa que tenha interesse e que tem tanta importância quanto a assinatura de uma declaração de óbito ou mesmo atestado médico. O médico faz de modo incorreta ou faz para favorecer a alguém ou alguma pessoa ou a empresa, ele está incorrendo em falsidade ideológica e, por isso, ele pode ser punido civil e criminalmente. O desembargador acho que saiu, mas a pessoa ou o colega médico que está fazendo um ASO que não corresponde à realidade, ele está inserido em vários artigos do Código de Ética Médica e pode ser apenado tanto civil quanto criminalmente, e, quiçá, penalmente. Então, para a gente emitir um ASO, todos esses exames ocupacionais determinados pelo NR7, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança admissional, exigem a necessidade de ser feito o ASO. Para a emissão do ASO, então, é necessário registrar um prontuário médico. Uma das principais causas das queixas lá é que a gente chama um colega e pede para ele evidenciar o prontuário. Não, eu não tenho. Ora, como é que você emite um ASO, que é um atestado de saúde ocupacional, você está atestando que o colaborador fez o exame, qualquer um desses ocupacionais, e você não tem registro daquilo? Então, ele imediatamente é aberto à sindicância, ele vai responder para aquela sindicância. O fato de assinar um ASO não é só botar o nome, assinar, carimbar e passar para frente. Você tem que ter todo um trâmite para que o Conselho e a própria fiscalização, e aí eu falo do Ministério Público, dê embasamento para que ele, de fato, tenha evidência que ele realizou aquele tipo de exame. Então, avaliação clínica abrangendo anamnese ocupacional, exame clínico e mental. ASO é um ato médico e a gente não pode abrir mão disso. Então, às vezes, na clínica, quem preenche o ASO é o técnico de segurança, é a enfermeira, o fisioterapeuta. E o médico, como bem dito aqui, ele é responsável técnico por tudo que acontece naquela clínica. Ele, então, vai responder por qualquer ato que seja médico, e o ASO é um ato médico, uma consulta médica, e não deve, e a gente não pode permitir, e deve denunciar ao Conselho, se está acontecendo em qualquer estado, a emissão, ou a compra, ou a evidência de que o ato, o documento é emitido, sem que haja
a, de fato, ser verificado o ato médico e a consulta. Os exames complementares realizados de acordo com os termos específicos nessa NR e seus anexos. O exame médico admissional, isso aí eu só vou falar, vou passar rapidamente, todos vocês já sabem disso, mas todo exame admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades. Então, às vezes, você pega um cara que está trabalhando e depois vai ser emitido o ato de admissão. O exame médico periódico, de acordo com intervalos mínimos de tempo acima discriminados. Isso a própria NR discrimina, eu não vou perder tempo com isso, mas o periódico ele tem que ser feito com os exames, tal qual admissional, com os exames realizados, e você avalia os exames e depois emite o documento.